Homossexualidade é um tema polêmico, mas é um tema que a gente precisa falar sobre ele, até porque é algo que vem crescendo dentro de todas as camadas sociais, inclusive dentro das igrejas evangélicas. E como a igreja, como os cristãos, têm lidado com essa situação? De que forma nós precisamos ver essa situação daqui para frente? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Não estamos falando de uma simples opção de vida, como o mundo tenta suavizar, mas de uma questão profunda que atinge corpo, mente, sociedade e também a alma. Nós vivemos em uma cultura que romantiza o pecado, que apresenta como natural o que a Bíblia chama de abominação e que ao mesmo tempo ridiculariza a fé e despreza a masculinidade bíblica. A juventude, especialmente os rapazes, estão no centro desta batalha. Veja bem, a masculinidade, ela, de uma forma cruel, tem sido atacada em todas as frentes. Nas escolas, onde na maioria das vezes se desconstrói a ideia de homem e mulher. Na mídia já nem se fala, né? A mídia promove modelos distorcidos de comportamento e até em algumas igrejas que relativizam a palavra, isso na tentativa de agradar o mundo e não desagradar alguns. Mas o fato é que o que está em jogo aqui não é apenas uma questão moral, mas o destino eterno de vidas, de almas. Por isso, falaremos com clareza. Eu sempre costumo dizer que ao pecador sim, mas ao pecado não. Amar a pessoa não é a mesma coisa que negociar a verdade de Deus. Em aspectos biológicos, o corpo humano foi criado para complementariedade entre um homem e uma mulher. Bom, a prática homossexual acaba aqui rompendo com essa lógica natural e acaba trazendo riscos reais de saúde, maior incidência de depressão imunológica e disfunções físicas. Sem falar nas DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. O Freud já dizia sobre essas questões psicológicas, né? Ele dizia que a sexualidade humana ela é plástica e complexa. Porém, desajustes produz neuroses. Ele fala isso nos ensaios da teoria da sexualidade de 1905. Ele vai tratar desses assuntos. A literatura psicológica contemporânea sempre apontaram que indivíduos em práticas homoafetivas, homossexuais, apresentam maior incidência de ansiedade, depressão, transtorno de identidade. São casos muito comuns desses indivíduos. Pesquisas da American Journal of Public Health 2018 confirma maiores vulnerabilidade a distúrbios emocionais entre jovens que se declaram homoafetivos. Isso em comparação aos heterossexuais. Isso é a ciência. O vazio interior não é suprido com práticas sexuais, mas é suprido pela verdadeira identidade em Cristo. Que isso fique bem claro, irmãos. A normalização da homossexualidade fragiliza a família tradicional, que é a célula mãe da sociedade. Alan Bloom, 1987, na obra In the Closet,
of the American Mind, ele alerta que o relativismo cultural destrói valores fundamentais e abre espaço para ideologias que acabam corroendo a ordem social, causando um desarranjo, na verdade. A perda da referência paterna e também materna gera desajustes na formação de filhos e acaba contribuindo para gerações emocionalmente frágeis e também sem limites. Quando a família é desconstruída, toda a sociedade adoece. Não tem como negar isso. E em aspectos espirituais, a Bíblia afirma que a homossexualidade é pecado grave. Romanos capítulo 1, versículo 26. Está escrito isso. Dá uma passadinha por lá e confere. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. O afastamento de Deus gera morte espiritual, perda da sensibilidade moral e também escravidão do pecado. O John Stott, ele escreve dizendo que a homossexualidade, ela é uma das mais evidentes rebeliões contra a ordem criada pelo próprio Deus. Quem persiste no pecado, irmãos, sem arrependimento, caminha para a perdição eterna. A Bíblia confirma isso. A masculinidade, ela ultimamente está em risco. Por quê? Porque a cultura atual, ela está combatendo ativamente a masculinidade. Termos como masculinidade tóxica e outros termos, eles tentam acabar, destruir a firmeza, a liderança do homem masculino. No entanto, a Bíblia chama aos rapazes, aos homens, a serem fortes. 1 Coríntios 4, versículo 13, diz o seguinte: portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. É a Bíblia falando isso com a gente. O psicólogo Jordan Peterson, em 2018, ele afirma que a ausência de modelos masculinos saudáveis gera, jovens inseguros, frágeis e facilmente manipuláveis. A sociedade ultimamente precisa de homens íntegros, líderes espirituais, maridos fiéis, firmes e pais presentes. Veja bem, o que eu gostaria de dizer? Moços, rapazes, assuma sua masculinidade como um dom de Deus, não como algo a ser escondido ou negado. Sejam varões fortes, santos e também firmes na fé. Bom, ao pecador sim, ao pecado não. Essa frase, ela resume exatamente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Muitas vezes a sociedade acusa nós, cristãos, de intolerantes. Mas a grande verdade é que nós, os cristãos, amamos as pessoas porque nós reconhecemos que cada uma dessas pessoas foram criadas à imagem e também semelhança do nosso Pai, que é Deus. E o que nós rejeitamos nessas pessoas? O pecado, porque ele aprisiona e escraviza. Veja bem, o médico ama o paciente, sim ou não? Sim. Mas ele precisa combater a doença, a enfermidade. Ele não pode amar a enfermidade. O cristão não é inimigo do pecador, mas ele é amigo da verdade e ele abomina o pecado. Amar significa muitas vezes confrontar, porque quem ama não permite que o outro caminhe para a destruição. Bom,
Nessa palestra, eu gostaria de refletir com vocês com seriedade, mas também com coragem. E, ao mesmo tempo, com compaixão, misericórdia. E dizer para vocês que não se trata de condenar ninguém, mas uma advertência amorosa e bíblica. Eu gostaria que cada um entendesse, a respeito do tema homossexualidade, que ela não define quem a pessoa é. Define apenas um estado de afastamento do plano original de Deus. E todo aquele que deseja uma mudança pode ser restaurado pela graça de Cristo. Portanto, convido vocês a abrir o coração ao ouvir essa fala. Pensar e refletir sobre esse tema com maturidade e também com responsabilidade, como um verdadeiro cristão, servo de Deus, que tem temor de Deus e que ama a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que banalizou a prática homossexual, adotaram isso como se fosse apenas mais uma variante do que eles chamam de sexualidade. A mídia aplaude, as novelas romantizam, muitas escolas estão ensinando a ideologia de gênero e confunde meninos e meninas. E até algumas igrejas já começam a se calar diante dessa onda e abrir uma porta de aceitação. Mas a verdade é que essa prática tem aumentado não pouco, muito. Não apenas fora, mas dentro das comunidades cristãs. Muitos jovens estão confusos sobre quem são, porque a cultura grita muito mais alto do que a própria palavra de Deus dentro dos lares e famílias. É preciso abrir os olhos, irmãos. Nós estamos diante de um combate espiritual e também cultural. A masculinidade tem sido, na maioria das vezes, ridicularizada. É tão triste isso. Um jovem que deseja ser varonil, firme, líder, na atualidade é taxado até como opressor. Porém, a Bíblia chama os homens a serem fortes, protetores e também sacerdotes do lar. A gente precisa enxergar que há um movimento consciente de desconstrução da identidade masculina trabalhando aí fora, na tentativa de fragilizar a família e, consequentemente, a infiltrar nas igrejas. A realidade atual exige de cada um de nós coragem e reconhecimento de que o problema está aí. Precisamos enfrentá-lo com firmeza, na tentativa de preparar essa geração a permanecer fiel mesmo quando a cultura tenta empurrar goela abaixo o contrário. E aqui eu falo mais uma vez aos rapazes, vocês são alvos dessa guerra cultural. Mas lembre-se, em Cristo, cada um de vocês tem vitória. No princípio, diz a palavra do Senhor, que Deus criou homem e mulher. Essa afirmação simples, em Gênesis 1, em versículo 27, ela é a base da identidade de todo ser humano. Não somos frutos do acaso e muito menos de experimentos sociais, mas nós somos fruto do pensamento engenhoso de um Criador que fez tudo com perfeição. A sexualidade não é, nunca foi o algo a ser inventado, mas ela é um presente de Deus para ser vivido dentro dos parâmetros divinos.
Quando a cultura tenta impor que a identidade é uma construção pessoal ou até mesmo social, o que ela está fazendo com isso é negar a essência da criação. Aqui está a raiz da confusão. O pecado tentando distorcer o que Deus criou tão perfeito. O ser humano busca preencher vazios com práticas distorcidas. Mas a verdade, isso apenas aumenta o caos interior. O corpo masculino e feminino foram feitos para se complementarem, não apenas no prazer sexual, mas na reprodução e também na continuidade da vida. O filósofo C.S. Lewis dizia: a mentira mais perigosa é a meia-verdade. A cultura tenta vender uma meia-verdade sobre identidade. Porém, a Bíblia revela quem realmente somos. Vocês foram criados homens, rapazes. Isso é motivo de honra e também responsabilidade. Não tenha medo de assumir a sua masculinidade com coragem, determinação. Por quê? Porque ela é um dom de Deus e é fundamentada dentro de um projeto divino, projeto do próprio Deus. Então é um presente que Deus te deu. A Bíblia não é um livro ultrapassado, como alguns pensam, mas ela é a palavra viva de Deus que permanece de eternidade a eternidade. Em Romanos, capítulo 1, versículo 26, e o versículo 27, o apóstolo Paulo vai descrever claramente a prática homossexual como o fruto da queda e também da rejeição ao próprio Deus. Em Levíticos capítulo 6, versículo 22, o Senhor chama de abominação a relação entre pessoas do mesmo sexo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11, o apóstolo Paulo lista os que não herdarão o reino, mas ele encerra com uma mensagem de esperança ao mesmo tempo, dizendo: alguns de vós fostes assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em Cristo Jesus. Aqui está o equilíbrio perfeito. Condena ao pecado, mas ao mesmo tempo traz uma oferta de redenção ao pecador. A gente não pode interpretar esses textos para agradar a cultura. Como disse o John Stott, a Bíblia é clara em sua condenação da homossexualidade, mas igualmente clara, muito clara, para apontar o poder transformador do Evangelho. Nós, como cristãos, não temos o direito de torcer as Escrituras para se adaptar à cultura atual. A nossa postura precisa e deve ser firme e acreditar que o que está escrito é verdade e que essa verdade liberta. Ela traz libertação. A Bíblia continua sendo o nosso fundamento principal, não a opinião pública e muito menos a moda do momento. E aqui eu me dirijo mais uma vez a vocês, rapazes, jovens. Aprendam a afirmar-se cada vez mais na palavra, porque a Bíblia diz que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Um dos maiores erros da cultura moderna é confundir o ser humano com seus atos. Por exemplo,
Uma pessoa, queridos, não se reduz ao seu comportamento sexual. Ela é muito, muito mais do que isso. Ela é imagem, semelhança de Deus, portadora de dignidade, alguém por quem Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas é justamente porque amamos as pessoas que não podemos concordar com suas práticas pecaminosas. Amar não é aprovar o comportamento, mas sim confrontar com a verdade. Assim como nós não deixamos um amigo beber veneno, a gente não pode assistir calado, de braços cruzados, enquanto muitos jovens adolescentes estão entregando as suas identidades a algo que destrói corpo, alma e espírito.